A primeira coisa que a gente faz é dar aquela suspirada, inspira, respira bem e calma, fica calminho, não pira, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é esperar. Então, vai arrumar a casa, vai viajar, né? Bom, a gente não pode viajar com essa condição de pandemia, mas arruma outra ocupação, pelo menos para os próximos 30 dias no mínimo. O ideal eram 60, para você não ficar indo na área, na lavoura e querendo antecipar o processo. Tá? Então, depois que pegou, a gente tem 3 ações que a gente consegue fazer para recuperar e para trabalhar o pomar, tá? O cafezal. Então, a gente vai entrar sempre junto, né? Com poda, nutrição e irrigação, tá? Quando eu não tiver a condição de irrigar, eu tenho de esperar o período chuvoso, não vale a pena mexer antes disso. Então, a gente vai podar de 30 a 60 dias depois da ocorrência da geada. Se eu tiver condição de geada tardia, por exemplo, eu espero passar, igual parece que para essa semana que vem outra onda de frio, que pode ou não ter geada. Então, não justifica eu acordar, acelerar a planta agora, porque se ela brotar e vier outra geada, aí que eu ferrei a vida dela mais ainda. Então, espera. O ideal é sempre a gente esperar a primavera, onde vai começar o calor e, de preferência, as chuvas. Para quem não tem irrigação, obrigatoriamente tem que esperar a chuva. E nessa condição, ela vai brotar naturalmente, pessoal. A planta vai brotar. A parte que ficou viva, sobreviveu, e que está sadia, ela vai brotar. E aí eu ajusto a altura de poda onde tem a brotação. Então, eu tenho um galho aqui, brotou aqui. Para que eu vou podar aqui? Eu podo em cima, para eu não perder material da planta. Porque eu tirar um toco desse aqui, um toco assim de galho, eu estou tirando um tanto de reserva que podia dar força para esse broto, força para as outras plantas, para as outras partes da planta. Então, esperar a brotação natural é algo bem interessante, porque principalmente o dano em madeira, nos galhos mais grossos da planta, o dano demora a aparecer, ela demora, por isso que a geada de canela demora 30 dias para mostrar que a planta está morrendo, porque tem muita reserva no tronco. Então, eu esperar a brotação natural da planta, eu vou fazer uma poda muito acertada, muito mais interessante. Se não der para esperar esse tempo todo e você tem garantia que não vai ter mais geada, espera pelo menos 30 dias, que a maior parte dos tecidos já vão ter morrido, pelo menos galho fino, com certeza. E aí você vem podando e observando a brotação, tá bom? Importante esperar ter essa calma, importantíssimo isso. Então, e passou, podou, eu entro com todo um trabalho. Eu sempre hidrato a planta primeiro, né? Ficou fora de ordem aqui, mas seria o processo assim, eu vi que já passou, não tenho mais risco de geada, não choveu ainda, eu vou iniciar a irrigação pelo menos uma semana antes de começar a podar, para ter condição da planta reidratar, porque a gente está no período seco. Ela vai reidratar, passou o frio tranquilo, né? Não tem geada tardia e antes da poda. Então, 30, 60 dias é o meu período de ação. O ideal, o melhor dos mundos é chuva, tá? Porque chuva molha bem a área, molha tudo. Mas numa região mais quente, eu consigo trabalhar mais rápido, consigo ser mais ágil. Em regiões mais frias, como Lavras e mais ali entrando para o sul de Minas, para o lado da Mantiqueira, é melhor esperar, porque o inverno vai castigar muita planta ainda. Às vezes ela vai ter uma brotação mais fraca, tá bom? Então eu começo a irrigar uma semana antes da poda, para a planta já melhorar, para ela mostrar onde ela vai querer brotar. Eu entro com as podas, tá bom? E aí a poda vai depender do tipo de dano. Então eu vou fazer uma poda mais drástica, se a planta foi mais danificada, ou se foi, por exemplo, uma geada de canela. Então eu vou voltar a planta toda na madeira grossa e próxima ao solo. Isso seria uma poda drástica, tá? No caso do café, é o que o pessoal chama de recepa. Uma poda mais mediana, meio termo, normalmente quando eu tenho as ponteiras da planta danificadas, né, todas as folhas, e ela invadiu alguns galhos grossos, que aí eu vou fazer uma redução disso, então eu vou reduzir, onde eu vejo que ela está brotando, eu volto ali e formo a planta novamente, né? E que no café casaria mais ou menos esse tipo de ação com um esqueletamento. Aí a intensidade do esqueletamento vai depender
da planta. E a poda leve é quando assim, só a pontinha foi queimada, perdeu, atacou mais folha, então eu vou retirar a parte danificada, já aproveito fazer uma limpeza, né? Que no café pode ser também uma poda de capote, outras coisas. Então, seriam esses 3 tipos de poda que eu vou ajustar de acordo com o dano. E aí eu executo a poda, tá bom? Junto com tudo isso, a gente volta para irrigação, né? Eu tenho esse dano bem feito aí, o dano ocorreu, então, de acordo com a poda que eu vou executar, eu ajusto a minha adubação. Tá? Se eu tiver de fazer podas drásticas, fortes, que provavelmente vai comprometer a produção, eu tenho de reorganizar a minha adubação para quê? Uma adubação de recuperação e uma adubação de crescimento. Não vou ter fruta, a planta só vai crescer, eu vou ter de reformar ela para o próximo ano, para o próximo ciclo. Então, eu vou ter de readequar o plano de adubação por uma adubação de crescimento. Se não prejudicou a produção, ou vai prejudicar muito pouco, eu posso manter o plano da forma que estava ali, só ajustando a questão de data, se atrasou alguma coisa ou não, e vai. E se for um dano mediano, que assim, comprometeu parte da produção, mas a planta aguenta segurar uma carga, você vai fazer um manejo meio híbrido. Então, em algum momento, você vai priorizar a produção, porque é importante a gente não perder renda, mas eu tenho de lembrar que eu tenho de ajudar a planta a crescer ali. Então, eu vou pesar um pouquinho mais de nitrogênio, em outras coisas, tá bom? E aí, os bioestimulantes e aminoácidos são muito bons, porque eles, vamos dizer assim, são uma glicose na veia da planta e vai ajudar bem. Mas só vai ajudar pós o período, pós a planta entender o trauma dela, ela já morreu todas as partes, aí eles funcionam, tá bom? E micronutriente, pessoal, é importante, sem micronutriente não tem, tá? Então, normalmente, nessa fase aqui pós-geada, saída do inverno, a maior parte dos fruticultores já fez a calagem no final das chuvas, e agora o manejo seria o quê? Entrar com adubo potassado, né, com potássio, e aí usar fontes livres de cloreto, né, sem fazer merchan aqui, mas a planta trabalha melhor, trabalhar com micronutrientes, então no início, na saída do inverno, é muito importante fósforo, tá? Sem sombra de dúvidas, porque a planta vai precisar disso lá no final do ciclo para a indução floral. Os micronutrientes todos, eu tenho de dar uma reforçada agora, muita matéria orgânica e pelo menos a primeira parte do parcelamento de potássio, tá? Então, se for adubos de liberação lenta, faz todo agora. Se for adubos mais solúveis, eu faço pelo menos de 25% a 50% na saída da brotação, e o resto fica para depois, para a fase de maturação de fruto e repouso da recuperação da planta. Tá? Então, é essa fonte que tem. E muito importante adequar, entender bem o que aconteceu com a planta para a gente ajustar a adubação. Porque, comprei o adubo, só tem adubo de produção, de enchimento de fruta, eu vou jogar para uma planta que precisa recuperar? Você não vai ter o resultado, tá? Você vai mais atrapalhar a planta do que ajudar, porque a adubação de produção ela é muito diferente de uma adubação de crescimento. Então, tem de botar isso aí, negocia nas revendas, troca adubo, estoca, compra de novo, mas adeque a sua adubação ao plano, à condição que o pomar ficou pós-geada. Beleza? E micronutrientes, sempre uma atenção especial para o boro, tá, pessoal? O cálcio e boro anda junto, tanto no desenvolvimento da planta, como na fase de frutificação e floração. Então, priorizem isso. Fonte, sempre, adubo, tem de estar bem abastecido via solo e eu complemento, em algumas condições, via foliar, tá bom? Se conseguir fontes de silício, para a fruticultura vai muito bem, ajuda muito nas formações de fruto, na resistência ali, na vida pós-colheita da planta. Então, adubos que tem o silício junto também é uma coisa bem interessante, dá uma robustez maior para a planta ali. Tá? Principalmente nessa questão que ela está muito debilitada. Eu entrei com poda, eu estou tacando muita reserva da planta fora.
Eu preciso fazer um manejo que eu vou deixar ela robusta e que acumule açúcar, então muito potássio.